Continuando português para concursos, temos as colocações, sintaxe de colocação. Colocação de termos das orações. Ordem direta mais sujeito, ordem direta, colocação, sintaxe de colocação de ordem direta e sintaxe de colocação de ordem indireta. As sintaxes de ordem direta são sujeito mais verbo mais complemento de circunstância. Exemplo, o Festival de Música Popular Brasileira reunirá grandes artistas, hoje no Rio de Janeiro. E quando é uma sintaxe de colocação de ordem direta, exemplo, reunirá hoje no Rio de Janeiro o Festival de Música Popular Brasileira grandes artistas. Estou falando de que tem um grande artista, ele vai estar lá indiretamente, né? Colocação dos pronomes dessas pessoas oblíquos, dos pessoais oblíquos átonos. Emprego de próclise com partícula negativa. Exemplo, não se queixe de mim. Com pronome indefinido. Próclise com pronome indefinido. Exemplo, nada me surpreende mais. Emprego de próclise com advérbio. Exemplos, já o havia visto, como nos achou. Com próclise com infinitivo. Exemplos, ao se aproximar derrubou o guarda-chuva. Próclise com gerúndio, regido pela preposição em exemplo. Em se saltando, olhou ao me fixo. Com próclise com pronome interrogativo, exemplo, qual lhe parece mais correto, este ou aquele? Com próclise com conjunção superlativa ou pronome relativo, exemplos, julgo que os amavas, os livros que me pediram estão aqui. Próximo, próclise com as conjunções coordenativas ou aditivas, exemplo, ou me acompanhas ou me aborrecerei. Não só me respondeu, como também me fez elogios. E também nas orações optativas, exemplo, que Deus te faça feliz. Emprego da ênclise. Em frase iniciativa do verbo, por exemplo, portou-se bem comigo. Com imperativo afirmativo, exemplo, erga-te daí. Com gerúndio, sem a preposição em, exemplo, se fingindo-se de morta, com infinitivo pessoal, exemplo, pode passar-se adoçante. Agora, empregando, ao invés de próclise, a mesóclise. Com o futuro do presente, quando não for obrigatório a próclise, um exemplo, ver-me-ás de um dia, talvez. Outro exemplo, com o futuro do pretérito, quando não for obrigatório a próclise. Exemplo, contar-te-ia. A verdade depois. Agora, fazendo com a colocação dos pronomes oblíquos em locuções verbais. Verbo auxiliar mais gerúndio. Exemplos, vai aproximando-se o final do ano. Vai se aproximando-se do fim. Aproximando do fim. Verbo mais auxiliar, mais infinitivo. Exemplos. Pôs-se a rir da anedota. Pôs-se rir-se da anedota. Verbo auxiliar, particípio, exemplos. O soldado tinha se apresentado ao comandante. O soldado tinha se apresentado ao comandante. E assim acaba essa concordância simples, né? Concordância de colocação, sintaxe de colocação.